meus amiguinhos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tem um tempinho que eu não tenho postado aqui histórias bíblicas, mas hoje eu estou aqui com mais uma linda história bíblica para vocês. Então, crianças, quando a gente falamos em Natal, Natal é uma data muito legal e muito importante, não é verdade? Mas o que vocês pensam a respeito do Natal? Quando falamos em Natal, eu creio que muitos pensam em Papai Noel, presentes, muita comida gostosa, a casa toda decorada, uma linda árvore de Natal. Dá para pensar em muitas coisas, não é, criança? Mas eu venho aqui dizer para vocês que Natal não é nada disso. É mesmo, tia Mariana? Natal não tem a ver com essas coisas que você falou. Mas então, o que o Natal representa? O Natal, crianças, representa o nascimento de Jesus. Embora nós não sabemos que dia que Jesus nasceu, ele é comemorado, o Natal é comemorado dia 25 de dezembro. Mas na Bíblia não menciona a data do nascimento de Jesus, então a gente não sabemos a real data. Mas é comemorado dia 25, é uma comemoração no dia 25 de dezembro. Só que muitas pessoas esquecem realmente o significado, que é o nascimento do Senhor Jesus. Vamos ler rapidamente aqui comigo em Lucas. Quem tiver com a Bíblia aí, pode me acompanhar, viu, criança? Lucas, capítulo 2, versículo 11, diz assim, Lucas 2, 11. Diz assim: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então a gente vamos aprender a respeito do nascimento de Jesus. Depois vocês vão saber quem disse essas palavras aqui que eu disse, né? Que eu li. Nos nasceu Cristo o Senhor. Glórias a Deus. Natal tem a ver com presente, mas é um presente, né? É um presente para todo mundo. Isso mesmo. Para todos, olha, para o mundo inteiro. Essa imagem aqui representa o mundo. Tia Mariane, que presente é esse? Maria era uma moça muito obediente e temente ao Senhor. É importante a gente sermos obedientes, crianças, e tementes a Deus também. Sempre saber que Deus está acima de tudo. Então, apareceu o anjo certo dia a Maria, anunciando que ela ia ter um bebê, ia ser um menino, que era para colocar o nome dele de Jesus, falou que ele ia se chamar Jesus. Glórias a Deus. Então a Maria ficou muito feliz com a notícia e acreditou no que o anjo disse a ela. E esse filho, e esse menino é Jesus, o Filho de Deus. E Maria era noiva de José. Olhem só, José. Aí passou um tempo. O que aconteceu? É claro que a promessa do Senhor se cumpriu. Olhem, Maria ficou grávida, esperando Jesus, o Filho de Deus, assim como o anjo
disse a ela. Então, quando Deus fala uma coisa, a criança pode demorar o tempo que for, mas se cumpre. E às vezes nem demora tanto tempo assim. Mas para nós que somos apressadinhos, ansiosos, muitas vezes, parece que demora. Mas o Senhor cumpre o que Ele promete. O Senhor é verdadeiro, a palavra do Senhor é verdadeira e nunca falha. Então, eles precisaram de ir lá para a cidade de Belém, que era a cidade de José, né? Eles foram para Belém, viajaram o caminho, né? Muito tempo. Pensa aí, crianças, numa viagem, mas uma viagem demorada, porque eles tiveram que ir andando, né? E a Maria, como estava grávida, estava sobre algum animal, algum cavalo, algum jumentinho. Então, eles seguiram a viagem. Mas chegando lá na cidade, como tinha muita gente para fazer esse mesmo processo que o José precisava de fazer lá, né? Resolver uns problemas lá em Belém, tinha muita gente lá também. Muita gente, muitos viajantes, então os hotéis estavam tudo lotado, as pensões. E aí o José começou a preocupar, né? Porque o bebê já estava para vir ao mundo. José naquela preocupação, e ele começou a implorar o dono de uma pensão, aí que o dono lembrou e disse, tem um lugar lá, mas é onde os animais ficam, né? Um estábulo, se vocês quiserem passar a noite lá, podem estar indo, pode estar passando a noite. E eles foram, e o José organizou tudo bonitinho lá, para Maria deitar, e nasceu o Filho de Deus naquela noite. Então a Maria pegou e arrumou uma manjedoura, que é onde coloca comida para os animaizinhos. Aí ela forrou tudo bonitinho e envolveu Jesus num pano. Aí Jesus estava lá na manjedoura, todo confortável. E foram anunciados alguns pastores também. Já tinham os pastores com seus rebanhos, para depois eles ir ajeitando tudo, para depois eles irem dormir. Aí de repente veio um anjo e falou com os pastores que nasceu o Filho de Deus. É o que eu li aqui para vocês em Lucas capítulo 2, versículo 11. Mas então, na palavra do Senhor fala que os pastores falou que era para eles não ter medo, porque o tão aguardado Salvador, que já era anunciado pelos profetas, nasceu naquela noite. E para saber que eles estavam falando a verdade, que ele estava falando a verdade, né, o anjo, que eles iam encontrar o menino lá no estábulo, dentro de uma manjedoura, em volta, envolvido em panos. Então, depois que o anjo terminou de falar, veio aquele tanto de anjo e começou a louvar ao Senhor. Imagino que o Papai do Céu ficou muito feliz que os anjos estavam o louvando, porque só Deus merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor. Eles estavam louvando ao Senhor e dando glórias a Deus nas alturas. Eles louvavam glórias a Deus nas alturas e paz entre os homens na terra. Glórias a Deus. Vocês podem ir lá em Lucas, que vocês podem acompanhar em Lucas, vocês vão ver sobre a historinha do nascimento do Senhor Jesus. Lucas 11, que eu li para vocês.
Aí depois disse: e isso vos será por sinais: achareis o menino envolvido em panos e deitado na manjedoura. Aí tem o restante da história aqui. Então, crianças, pastores ficaram muito felizes porque a promessa do Senhor se cumpriu. Aí depois foram alguns reis magos também, seguindo uma estrela, e chegou até Jesus também, e eles sabiam que a estrela estava diferente e que nasceu um novo rei, foram levar presentes para o rei, uns presentes dignos de rei. Levou ouro, incenso e mirra, porque é um presente digno de rei. O Senhor Jesus, ele é rei. E ele merece. Encontraram José, Maria e o bebê Jesus lá no estábulo. Então, crianças, essa é a verdadeira história do Natal, o verdadeiro sentido do Natal. Ah, tia Mariane, é pecado? A gente não devemos comemorar o Natal? Não, eu não disse nada disso. Eu disse que vocês têm que lembrar, vocês têm que saber que Natal não tem nada a ver com todas essas coisas aí que é mostrada pra gente no dia do Natal. Todas essas coisas aí que são comemoradas. Então, que vocês possam pensar nesse grande dia do Natal, vocês possam comemorar, sim, pensar no amor de Deus, pensar que Ele enviou seu Filho, porque senão o nosso coração, quando fica assim, quando a pessoa dá lugar e fica assim, fala palavrões, conta mentira, zomba do coleguinha, desobedece os pais, vê coisas erradas na TV, jogos de violência, o coração fica sujo. Mas que Jesus veio para alegrar o nosso coração, nos dar o perdão e a salvação. Por isso que Jesus vem ao mundo. Então, que Deus continue abençoando vocês. Curta muito o Natal sabendo que é por causa de Jesus. Só é comemorado por causa de Jesus que veio ao mundo para que hoje nós pudéssemos estar aqui, tendo certeza da nossa salvação e do que o Senhor tem nos perdoado e da nossa alegria também em Cristo. Um grande abraço e continue nos caminhos do Senhor. Tem mais vídeos aí sobre o Natal no canal. Vocês podem dar uma olhada aí, podem ver mais vídeos. Fique com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau. Um beijo.